Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e olha, tá acabando o período chuvoso por aqui em muitas regiões do Brasil. E aí, o que fazer com as rosas do deserto quando as chuvas acabam? O que acontece com elas, com essa mudança de clima e quais são os procedimentos que você pode fazer nas suas plantas para extrair o máximo de desempenho delas? Eu vou falar sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo agora. Seja bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, tá? Aproveita, já se inscreve, ó. Clica no botão de se inscrever, marca o sininho, assim você não vai perder nenhum conteúdo. E se você gosta dos conteúdos que são produzidos aqui, você pode se tornar membro do canal e apoiar o canal, dar um suporte pra gente, clicando no botão que está aqui embaixo, seja membro, e aí você pode escolher uma categoria e eu já agradeço demais o apoio. Gente, olha, aqui estava chovendo todos os dias há alguns meses, né? E agora começou a surgir assim alguns intervalos entre as chuvas, né? Então está passando já alguns dias sem chover nada, né? Então dá tempo de secar o substrato das plantas, dá tempo aqui do solo, do ambiente diminuir a umidade. Enfim, o período chuvoso está chegando ao fim. E você sabia que isso significa algumas coisas boas e ruins para as rosas do deserto, tá? Vamos saber quais são elas. Primeiro vamos falar das coisas boas. Após o período de chuvas, você vai observar que as suas plantas cresceram. Sim, porque durante esse período onde elas estão tomando chuva, a água da chuva trazendo aquele nitrogênio que é processado ali no substrato e disponibilizado para suas plantas, faz com que elas cresçam bastante. E não só em estatura. As rosas do deserto durante o período de chuva, elas engodam muito as suas raízes e o seu caudex, né? Você vai observar isso aí nas suas plantas que estão sendo banhadas pelas águas da chuva. Isso significa o quê? Que quando as chuvas passam, você pode fazer uns procedimentos que vão deixar suas plantas mais bonitas. Sim, durante o período chuvoso, eu não recomendo que você faça nada, nem poda, nem levantamento, nem transplante, nada. Após o período chuvoso, quando as chuvas acabam, é esse período aí que é o correto para você fazer todos esses procedimentos. Poda, levantamento de caudex. E por falar em levantamento de caudex, esse é o período ideal, porque logo após esse período de chuvas, as suas plantas estão com o máximo de desenvolvimento ali de raiz. Então, se você tem alguma planta que está com um porte aí interessante para você fazer um levantamento, é essa época aí que você deve aproveitar. A mesma coisa é com relação às podas, né? Muitas vezes as rosas do deserto elas são atacadas por fungos durante o período de chuva. Então você vai ficar ali com as folhas meio danificadas por fungos, ou as plantas ficaram muito estioladas porque cresceram mais ali em comprimento. Então parou de chover, então esse agora é o período de você fazer poda. Muita gente me faz essa pergunta, qual o período correto, a época certa para fazer podas? A época certa é a época onde as chuvas acabam, você não tem chuva nenhuma, então você pode fazer poda aí, porque você vai expor essa planta podada ao sol e o sol vai estimular a brotação abundante, ela vai ficar muito mais bonita. Após o período de chuvas, você também pode fazer a germinação daquelas sementes que estão guardadas lá na geladeira. Sim, se você tem sementes guardadas, colheu sementes e esperou ali passar esse período de chuvas para poder germinar as suas sementes, esse é o momento ideal, tá? Então cessou ali as chuvas, você vai poder fazer essa germinação, porque lembrando, as sementes de rosa do deserto elas apresentam um melhor desempenho quando elas são germinadas a sol pleno e diretamente no substrato, tá? Já falei sobre isso aqui no canal. E após o período de chuvas, é um período ideal para você avaliar quais são aquelas plantas que cresceram ali o suficiente para você ter que mudá-las de vaso, tá? Então você tem que ver aí, vai ter muita planta que estão forçando ali as paredes do vaso, querendo sair, ou raiz saindo pelos buracos de drenagem. Então observa aí, faz uma vistoria nessas plantas, porque esse é o período ideal para você fazer esse transplante. Se está gostando desse vídeo, já vai deixando o like, tá? Curta aí que você ajuda demais aqui o canal. Infelizmente, após o período de chuvas, a gente vai ter também uma série de problemas que podem surgir nas rosas do deserto. É sobre isso que a gente vai falar agora.
O problema mais comum que vai aparecer logo após ali, quando você tem ali um intervalo ali de tempo sem chuvas, você já vai começar a observar isso aí nas suas plantas, que é algo perfeitamente normal, você não precisa se alarmar tanto, tá? Mas é feio. É isso aqui. Olha só o que acontece com as plantas que estão adaptadas ali àquela chuva caindo todos os dias e de repente ali começa a parar de chover, passa alguns dias sem chuva e aí você vai ter esse cenário, tá? As folhas amarelas, tá? E ainda tem mais, olha, essa planta aqui, olha como as folhas têm manchas marrons, né? Então é uma planta que, devido às chuvas, ela foi atacada aqui por fungos nas folhas, tá? E agora que as chuvas estão cessando, elas estão começando a amarelar essas folhas. Isso aqui, olha como cai fácil, olha isso, olha. Isso aqui é perfeitamente normal nesse período de mudança climática, tá? Quando as chuvas vão acabando e as suas rosas desertas, elas vão começar a amarelar as folhas. Então não precisa se desesperar quanto a isso. Você vai ver que em muitas plantas vai acontecer isso e é perfeitamente normal. Mas não custa nada você fazer uma verificaçãozinha aqui no Caudex, ver se está tudo durinho, se está tudo certo, né? Se não tem nenhum sinal de podridão. Mas eu te garanto que com certeza é só um estresse por causa dessa mudança climática. Uma outra coisa que vai acontecer após o período de chuvas, gente, infelizmente, vai ser o maior ataque de algumas pragas, principalmente os temidos ácaros. Sim, esse período, olha, quando você tem ali um período onde você tinha umidade, de repente começa a secar e a temperatura começa a aumentar, esse é o período que os ácaros vão chegar, tá? E não tem jeito, quem cultiva plantas, não só rosa do deserto, tá? Vai estar sujeito ao ataque de ácaros. Então, se parou de chover na sua região, começa a fazer inspeções diárias aí nas suas plantas. Olha as folhas principalmente, olha em cima, olha embaixo, vê se tem alguma teia, algum sinal ali de ácaro, porque essa época aí é a época onde esses bichinhos danados vão aparecer. E aí, se por acaso aparecer, já começa aí os protocolos utilizando a acaricida para controlar a população de ácaros o quanto antes. E por fim, gente, olha, as chuvas vão acabar, né? Você vai ter aí todos esses benefícios que você pode extrair das suas plantas aplicando os procedimentos certos nessa época. Vai ter esses problemas aí com ácaros, com folhas amarelas, mas também vai ter isso aqui, olha. Quando as chuvas começam a acabar, vai chegar o período mais propício à floração aí nas suas rosas do deserto. Então, se você quer explorar o máximo potencial de floração das suas plantas, começa a fazer aquela adubação voltada para a floração, aquela adubação rica em fósforo principalmente, tá? Não esquece também da fonte de cálcio como a farinha de osso. Faz essa adubação regular a partir de agora, porque já que não está chovendo mais, o substrato da sua planta ela não vai ficar sendo mais lavado ali, não vai ficar perdendo mais os nutrientes. Os nutrientes vão permanecer aqui por mais tempo e a sua planta vai ter condições de aproveitar aqueles nutrientes que você coloca lá através da adubação, tá? Então, olha, vai começar a surgir vários, olha como tem botão aqui surgindo, ó. Vai começar a surgir os botões florais aí nas suas rosas do deserto, então aduba, mantém elas livres de pragas e desfruta esse período aí que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, não deixe de curtir, compartilhar à vontade, tá? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e me segue também aqui no Instagram, que está aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.